Pausa rápida na incursão Amazônia. Em breve a gente traz aí novos episódios, mas a gente continua lá, na região de Belém do Pará, onde a Amazônia abrange também. E dessa vez o meu querido amigo, membro, inscrito, referência de troca de ideias sobre o aspecto científico que embasam aqui o estilo Fly de cultivo, de envolvimento com a botânica, o Rafa Nunes, lá no Belém do Pará, seguindo mais ou menos o estilo antigo, o estilo inicial de invasão plantoide, que iniciou-se lá nos idos de 2020. Durante a pandemia, eu não tinha como viajar para os lugares, o acesso era extremamente restrito e o pessoal me enviava, produzia lá em suas casas ou espaços os temas interessantes ao universo do colecionador, ao contexto de Fly Channel, e assim eu juntava aqui a edição, as partes para a produção inicial, origem então do programa Invasão Plantoide. E o Rafael vai falar hoje para a gente sobre a epigenética. Retomando, antes de Otterbolt, antes de Dulce Nascimento, a gente estava falando muito aqui sobre as características genéticas, as influências da relação climática com a genética das espécies, com a genética dos indivíduos, ecótipos, plasticidade fenotípica. Então, diante deste tema, o Rafa traz hoje para a gente a epigenética voltada ao interesse do colecionador. Oi pessoal, eu sou o Rafa e hoje eu vou invadir o Fly Channel. Eu vim hoje aqui a convite do nosso querido Fly falar de um assunto um tanto complexo e bastante interessante, que é a epigenética. Segue aí mais na linha nerdística que ele tem abordado no canal e eu espero que ao final do vídeo fique claro para vocês qual a importância do assunto e por que a gente está trazendo isso num canal voltado para colecionadores de plantas. Bom, mas antes disso, deixa eu me apresentar direito para vocês. Eu sou Rafael Nunes, sou de Belém do Pará, sou um biólogo, mestre em ecologia e acho que assim como muitos de vocês, as plantas estiveram na minha vida aí quase desde sempre, né? Faz um bom tempo. Desde criança eu costumo ver meu pai mexendo com horta, a minha mãe tinha algumas plantas ornamentais. Na minha vida acadêmica, lá no início, eu tive a oportunidade de trabalhar num projeto de iniciação científica em uma área que era a ecologia alimentar de aves. E muitas dessas aves são frugívoras, estabelecem com a planta uma relação de consumir seus frutos e dispersar as sementes. Com isso elas acabam realizando o que a gente chama de serviços ecossistêmicos. E esse serviço, que é a dispersão de sementes, é um dos mais importantes que a gente tem. É um mecanismo que contribui para a manutenção da Amazônia, de vários biomas, né, ao redor do mundo. Então é algo muito importante. No meu mestrado, eu estudei também um pouco sobre esse assunto, mas de uma forma um pouco mais aplicada. Fiz um projeto voltado a entender como que as atividades humanas, mais especificamente a expansão da cultura do açaí aqui no Pará, estaria afetando esse serviço ecossistêmico, né? Como ele estaria afetando as aves e, por consequência, esse serviço. Mas foi realmente na pandemia, com a parada dos trabalhos de campo, que eu me voltei para o colecionismo, que eu comecei a ter e cuidar das minhas próprias plantas
acho que para suprir uma necessidade de estar rodeado disso aqui, né? Do verde, dessa energia, que para mim sempre foi muito importante. Eu acredito que é assim para muitos de vocês. Eu acho que esse é um dos motivos que faz a gente querer encher nossas casas de plantas. Até esse momento as plantas estiveram na minha vida acadêmica, mas não eram o assunto principal, não eram o foco, né? E a partir daí elas passaram a ser o objetivo principal, né, das minhas horas de estudo e de pesquisa, de experimentação que eu fazia em casa com as minhas plantas mesmo. E foi a partir disso, eu lembro que especificamente a partir do conteúdo de iluminação artificial, que eu cheguei até o canal do Fly e gostei bastante da forma como ele aborda o conteúdo, mais detalhado, mais específico mesmo para o cultivo e para as diferentes nuances que tem aí nessa atividade, né? E depois de um tempo a gente começou a bater um papo, a conversar e fomos trocando uma ideia e hoje estou aqui, né, como um membro também e tentando devolver um pouquinho de conhecimento para vocês também, né? Fazer uma troca aqui com vocês. Eu gostaria de dizer para vocês que as informações que eu vou trazer aqui são baseadas em artigos científicos, tá? Baseadas no trabalho de pesquisadores dessa área da epigenética, que inclusive é uma área nova da ciência, é uma área que está em expansão. Não se sabe ainda, muitos desses mecanismos não foram elucidados completamente, como eles funcionam, o que está por trás de tudo isso que a gente chama de epigenética hoje. Inclusive o que a gente sabe atualmente pode mudar, né? À medida que a tecnologia vai avançando e que o conhecimento de outras áreas, como no caso aqui da epigenética, a física e a química são muito importantes. Então, à medida que a ciência como um todo e a tecnologia vai avançando, é normal que os cientistas parem para revisar o conhecimento anterior, o que foi produzido, e ver o que é que fica, o que se mantém e o que vai ser mudado, o que vai ser repensado. Isso é um movimento normal da ciência, né? Eu sei que pode ser frustrante para algumas pessoas, até porque é uma tendência humana muito antiga, né, a gente tentar simplificar a natureza, reduzir ela a fórmulas, a processos, a recortes que a gente consiga entender, mas nem sempre isso é possível, tá, pessoal? Nem tudo na natureza cabe nas nossas caixinhas de conhecimento e vai saber até se um dia a gente vai conseguir alcançar, né, toda a complexidade da natureza dentro de processos, né, de descrições que a gente consiga compreender. Esse aqui é o Parque do Tinga, é uma área de proteção integral da cidade de Belém. É um grande pedaço da floresta amazônica que está aqui coladinho na gente. É um espaço muito bonito. Inclusive eu vim aqui para tentar mostrar imagens dessa flora para vocês, tá? E falar também de um conceito interessante que o Fly tem trazido em vários vídeos e que talvez vocês não saibam o que é o subbosque. O subbosque é essa parte da floresta que está aqui atrás de mim, né? É a parte que fica abaixo do dossel, das grandes árvores que estão ali em cima a 30, a 40 metros, né? Em alguns lugares a gente tem espécies que chegam a mais do que isso. Mas o subbosque é essa área que fica aqui, que recebe a luz do sol filtrada pelas folhas das árvores que estão lá em cima, e é onde a gente tem a maioria das espécies de arace crescendo, tá? Inclusive aqui do meu lado tem um filodendro, né, que cresce como uma epífita, na verdade como uma hemiepífita, né? Ele está aqui agarradinho a esse tronco, mas as raízes dele têm contato com o solo lá embaixo, né? Ele vem do solo e vai escalando, mas a gente tem plantas que fazem justamente o contrário. Tem plantas como o pacová, né, que é o Philodendron martiano, ou o Philodendron melinone também, que ficam lá em cima e as raízes vão sendo lançadas aqui para baixo e eles buscam esse contato com o solo para extrair nutrientes daqui, enquanto as folhas estão lá em cima captando luz. É importante a gente contextualizar isso aqui para que vocês entendam as condições ambientais a que a maioria das aráceas está submetida. Óbvio que a gente vai ter plantas aí que estão próximo do mar, que a gente vai ter plantas que estão sobre estruturas rochosas, pegando um sol pleno, mas a maioria das aráceas são de florestas tropicais, são desse ambiente altamente úmido, que recebe luz filtrada, que tem
Aqui embaixo a serrapilheira, né, que são folhas e galhos e detritos que vão caindo, né, sementes, até animais mortos que vão se decompondo aqui e vão contribuindo para a nutrição dessas plantas e que contribuem também para que elas tenham um substrato que não é uniforme, que é um substrato composto de várias coisas diferentes, de folhas, de galhos, né? Que é um conceito que o Fly também tem trazido. Para a gente entender a importância da epigenética para as plantas, é preciso que a gente tenha esse contexto de ambiente, tá? É preciso que a gente pense no ambiente a partir da perspectiva das plantas. Elas são organismos sésseis, que ficam fixos, né, num lugar em que elas nascem, crescem ali e não tem como se mover. Então, como elas vão se proteger das mudanças de um ambiente que constantemente está variando, condições como temperatura, umidade, luz, né, está sujeito a secas ou a inundações. Então, elas têm mecanismos fisiológicos que ajudam elas a se preparar para essas mudanças ou a se defender delas quando elas acontecem. Inclusive, ajudam elas a se defender de predadores, tá? De interações biológicas, como animais que vão comer as suas folhas. E parte desses processos são modulados, são modificados por mecanismos epigenéticos. Os mecanismos epigenéticos, pessoal, podem ser influenciados pelas mudanças do ambiente e podem modificar a forma como a planta lê o seu DNA. Os mecanismos epigenéticos são efetivados por processos bioquímicos, por uma série de substâncias que vai se ligar ao DNA e não vão alterar ele, tá? Mas eles vão modificar a forma como o DNA é lido. E a partir dessa leitura que são produzidas as substâncias dentro das células, né? As moléculas de proteína, enfim, várias outras coisas que induzem respostas fisiológicas ao ambiente. Então, através disso, os mecanismos epigenéticos conseguem modular a atividade celular, eles conseguem reduzir ou intensificar a produção de certas substâncias e, com isso, modificar a resposta da planta a condições ambientais. O processo que já foi mais estudado e sobre o qual se tem mais informações dentro da epigenética é o da metilação de resíduos de citosina no DNA. Ele está geralmente associado à redução da expressão daquela parte do DNA em que ele é ligado. Então, se aquilo produz uma proteína, ele pode deixar de produzir ou produzir em uma quantidade menor. O processo de metilação do DNA já foi verificado em cultivares de Anthurium, de Dieffenbachia, de Philodendron, de Monstera e de várias outras espécies que são do nosso interesse, né? Esses processos conseguem modificar, alterar características da planta e são reversíveis, tá? Mas quem trabalha aí no cultivo de plantas, na produção de novos cultivares de interesse tanto ornamental quanto agrícola, conhece bem o fenômeno da variação somaclonal, que é algo que pode modificar a característica das plantas que são submetidas ao cultivo in vitro. Quando elas são repicadas, muitas vezes, e são submetidas ao cultivo dentro dos frasquinhos em laboratório, isso induz um estresse muito grande na planta e que pode ter modificações epigenéticas que vão ser carregadas com ela e que vão gerar novas características para esse vegetal ali especificamente. É assim que muitos cultivares que são colecionáveis acabam surgindo. Para a gente tentar entender melhor como que os mecanismos epigenéticos interagem com o DNA e como que isso influencia a planta, a sobrevivência, as características da planta, eu vou tentar fazer uma analogia. Vamos imaginar o funcionamento de uma fábrica, tá? Fábrica de um automóvel, por exemplo, de algo bastante complexo. Obviamente uma planta tem um maquinário muito mais complexo que qualquer carro que a gente possa produzir. Mas vamos supor que cada carro é fabricado de acordo com um manual de instruções. E nesse manual tá tudo sobre esse carro está lá. A largura e o tamanho de cada parafuso, a espessura dos vidros, está tudo determinado lá. Qual é a transparência do vidro da frente, os vidros dos lados e de trás. Tudo isso, todos os mínimos detalhes desse carro estão especificados nesse manual de instruções
que seria o DNA da nossa planta, né? Vamos supor também que esse manual ele nunca é mudado, ele nunca é modificado, nunca é impresso uma segunda versão do manual, mas acontece que à medida que algumas dificuldades vão aparecendo, os próprios funcionários da fábrica vão dando o seu jeitinho e vão escrevendo instruções, notas de rodapé, observações nesse manual a que eles têm acesso. Então, o epigenoma seria o conjunto dessas moléculas químicas, bioquímicas, que estão ligadas ao DNA, são como se fossem anotações, notas de rodapé, aqueles bloquinhos adesivos, né, aqueles papeizinhos adesivos com informações que são coladas em cada página e que vão alterar, né, a forma de ler e entender o que está escrito naquela página ali. Por outro lado também, que seria o exemplo da metilação, né, que é o que a gente vai se referir mais aqui no vídeo, é como se alguém fosse lá e riscasse, passasse uma caneta sobre parte das informações, censurando elas, então aquelas informações não vão ser lidas, não vão ser interpretadas, ou então como se uma das partes mandasse produzir 10 peças e alguém vai lá e altera isso para 8, ou para 6, para 3 peças e acaba diminuindo a quantidade das coisas que são produzidas a partir da leitura daquela informação. Tem 2 exemplos que eu gostaria de trazer aqui para ilustrar bem essa questão da metilação, de como isso funciona. Eles foram estudados com outras plantas que não são aráceas, tá? Mas o primeiro se refere a uma orquídea. É um híbrido do gênero Oncidium, que é chamado de Gower rancei. É muito parecida com aquela que é popularmente chamada de chuva de ouro. É uma orquídea bem amarelinha. Então acontece nas pétalas dessa orquídea uma produção de pigmentos carotenoides, que vai trazer essa coloração amarela. Foi verificado que nas flores desse híbrido tem uma parte do DNA dela que codifica, né, a produção de uma proteína que vai degradar esse pigmento amarelo, que vai destruir o pigmento. Só que no híbrido original ela está metilada. Então a metilação nessa parte do DNA que codifica uma proteína que degrada o pigmento amarelo faz com que ela fique inativa e o pigmento está lá presente nas pétalas da planta. Só que com o passar do tempo o pessoal foi cultivando, foi gerando novas plantas, né? E verificaram que algumas nasciam brancas. E a essas foi dado o nome de jade branca, que ficou como um novo cultivar da orquídea GR, né, Gower rancei. E os pesquisadores foram estudar e ver qual diferença que era, e eles descobriram que na orquídea branca, essa parte não é metilada, então ela está ativa. Então o maquinário biológico da planta vai ler aquela parte do DNA, vai produzir uma proteína, e o pigmento ele não deixa de ser produzido, mas ele vai ser degradado. Um outro que é muito interessante é com um tipo de maçã, inclusive uma maçã que é utilizada de forma ornamental, que é a Malus alliana. As flores dela, quando estão no botão em formação, tem uma coloração bem vermelha, um vermelho intenso, que com o passar do desenvolvimento da flor, ele vai ficando mais pálido até terminar num rosa bem clarinho quando a flor está totalmente aberta. E aí os pesquisadores, estudando a fisiologia dessa planta, descobriram que lá na região das pétalas, os pigmentos, né, as antocianinas, que dão essa cor vermelha lá nas pétalas, vão sendo produzidas em grande quantidade quando o botão está em formação, que é para proteger ele justamente dos raios do sol, né, da ação dos raios ultravioleta sobre eles. As antocianinas funcionam basicamente como um filtro solar. E à medida que a planta vai se desenvolvendo, que as pétalas vão ficando mais fortinhas, não há necessidade, né, não haveria necessidade desse pigmento. A parte do DNA
que codifica a produção desse pigmento, ela vai sendo progressivamente metilada e a concentração do pigmento lá nas pétalas vai diminuindo até ficar num rosa bem clarinho. Esse é um exemplo com uma planta totalmente diferente, mas como a gente bem sabe, né, e o Fly já fala no canal, a gente tem exemplos de aráceas que tem antocianina muito presente nas folhas em expansão. A gente tem isso nos filodendron, a gente tem isso nos anthurium, inclusive é uma característica desejável, né? A folha fica bastante bonita. Então acontece a mesma coisa com os anthurium. Quando a folha está em expansão e está mais sensível, ela tem bastante antocianina. E à medida que ela vai expandindo e vai se desenvolvendo, se estabelecendo, essa produção de pigmento vai caindo, né? E a folha vai adquirindo a sua coloração verdinha de adulta, né? Tem um outro exemplo muito interessante que ajuda a gente a entender como que a epigenética auxilia as plantas a se adaptarem às variações, às modificações de condições ambientais. Esse exemplo foi verificado com uma planta que é uma lótus, né, a espécie Nelumbo lucifera, que é lá da Ásia, é encontrada em regiões tropicais e em regiões temperadas. Já era popularmente conhecido que as plantas de regiões tropicais e regiões temperadas tinham diferenças morfológicas nas raízes. As raízes das de região tropical são bem fininhas, enquanto as de região temperada são bem grossas. E aí os pesquisadores foram estudar a fisiologia dessas duas plantas e verificaram que aquelas que ocorrem num ambiente temperado, elas são hipermetiladas, têm um genoma hipermetilado, que resulta numa expressão diferente de vários genes ali, né, no código genético dessa planta, e com isso, né, essa combinação acaba gerando plantas com um rizoma, né, raízes bem grossas e cheias de amido. O amido ele é a substância de reserva energética dos vegetais. Então, se a gente parar para pensar, faz todo sentido que uma planta que vai viver numa região que tem inverno, ela precise estocar energia para os períodos de inverno em que ela não vai produzir energia ou em que ela vai produzir pouca energia. E aquelas de região tropical, elas não precisam, como elas têm um clima mais estável, produzem energia de acordo com o que elas precisam ao longo do ano inteiro, elas têm as raízes fininhas, não precisam se preocupar, né, entre aspas, com isso. Esse exemplo da Nelumbo lucifera ilustra a formação de dois ecótipos, de região temperada e um de região tropical. Alguém pode achar mais bonita um ou outro tipo das lótus, mas a questão para a planta é a sobrevivência dela. Então, essa variação estética que a gente vai ver dentro de uma espécie, ela é o que está transparecendo de várias modificações fisiológicas que estão ocorrendo ali por trás da planta e que estão modificando a forma como ela consegue reagir, responder às modificações ambientais. E é importante para nós colecionadores também, que estamos aí no processo de adquirir novas plantas ou de trocar novas plantas, né? Quando vocês forem trazer plantas novas para casa e morarem aí em regiões que fazem frio ou regiões que têm uma determinada época do ano que vai ficar muito seca, né? Então pensem nisso. Quando vocês forem trazer plantas tropicais, que são a maioria das aráceas, para essas regiões secas ou frias, tomem cuidado, tá? É por isso que o pessoal que cultiva lá na Europa, nos Estados Unidos, às vezes precisa levar suas plantas para dentro de estufas ou mesmo trazer para dentro de casa, onde eles vão usar aquecedores, né, para poder controlar a temperatura ambiente e dar um conforto térmico para eles, né, claro, mas também dar melhores condições de sobrevivência para as plantas. O Fly aí já fez uma adaptação desse tipo, né, para controlar condições ambientais, que foi o uso dos umidificadores, que ele vem mostrando há bastante tempo. Então, essas plantas de regiões tropicais, que são adaptadas a matas, como eu mostrei para vocês, que tem uma temperatura alta e uma umidade muito alta também, elas vão sentir, obviamente, se elas forem transportadas de um local que tem todas essas condições
para um que tem uma baixa umidade, por exemplo. Elas não vão desenvolver direito, as folhas vão sentir, as folhas vão queimar. Então é importante que a gente pense na adaptação dessa planta, no lugar de onde ela é e que condições a gente vai conseguir dar para ela dentro do nosso cultivo. A exposição a períodos mais secos do ano é algo que muitas plantas estão sujeitas aí nos seus ambientes de origem, né? E ao longo de milhares de anos de evolução, elas conseguiram produzir respostas para isso. Nem sempre, quando a mudança é muito brusca, né, muito rápida, ou quando é uma mudança prolongada, nem sempre elas conseguem produzir respostas eficientes e acabam morrendo. Nem sempre elas conseguem se adaptar. Mas a epigenética também ajuda a produzir respostas à seca, como foi verificada com a planta Arabidopsis thaliana, que é uma planta chamada de planta modelo, né, que é muito estudada na genética, os fisiologistas também estudam muito essa planta. Então eles verificaram, fizeram um experimento em que algumas plantas foram submetidas à seca, né, e outras plantas a um regime normal de irrigação, como elas teriam lá no seu ambiente. Então verificaram, ao estudar as mudanças químicas dessa planta, uma modificação na produção de ácido abscísico, que é o ABA, né? É um hormônio vegetal que vai controlar, ali, entre outras coisas que ele faz, tá? Ele vai controlar o fechamento dos estômatos. Então, quando a planta está submetida a um ambiente seco, quando aumenta a temperatura também, os estômatos vão fechar, induzidos pelo ácido abscísico, para que a planta não perca água. É pelos estômatos que a água sai na forma de vapor, né, na transpiração das plantas. Verificaram que essas plantas submetidas a processo de seca, a um regime de baixa irrigação, elas produziram o ABA em compensação para conseguir controlar e não desidratar. Mas acontece que essas plantas, né, foram verificadas duas coisas interessantes. A primeira é que quando essas plantas eram irrigadas novamente, esse perfil epigenético que foi criado naquela planta exposta à seca, ele não mudava logo. Era preciso uma irrigação prolongada, né, bastante abundante e prolongada, para que a planta desfizesse, vamos dizer assim, aquela medida de proteção que ela tinha tido. Então, com isso, esse é apenas um dos exemplos que levam alguns cientistas a falar que os mecanismos epigenéticos funcionam como uma memória das plantas. Que aquela planta que foi submetida à seca, mesmo quando ela passa a ser irrigada novamente, ela ainda mantém um perfil epigenético de seca, né? Se precavendo, se preparando para uma possível variação ambiental. Vamos supor que essa planta desarma sua defesa e a seca volta novamente. Essa planta pode acabar morrendo. Então, é vantajoso para ela ficar com essa proteção, né, essa prevenção durante mais tempo. Quando ela percebe, né, fisiologicamente que o ambiente realmente mudou, o perfil epigenético vai mudando. A segunda coisa que é muito interessante, que foi verificada nesse estudo com Arabidopsis thaliana e com outras plantas também, é que o perfil epigenético ele é herdável. As plantas filhas daquelas que foram submetidas à seca também apresentavam um perfil epigenético de seca, vamos dizer assim, né, resistente àquele tipo de ambiente. Então ela já nascia preparada para enfrentar esse ambiente que ela possivelmente estaria submetida ali, né? Então, além de a planta-mãe ter uma memória, ela consegue transferir essa memória para uma planta-filha. Isso é muito interessante. Inclusive foi verificado já em outros estudos que depois de várias gerações, o perfil epigenético ainda se mantém, né? Conservando e prevenindo aquelas plantas ali a uma condição ambiental que foi enfrentada por uma planta de gerações atrás. Isso é fantástico, né? É muito interessante. Inclusive,
é algo para a gente pensar para quem estiver produzindo seus híbridos aí, como o Fly produz, e outros membros aí, outros colegas colecionadores que estiverem produzindo, né? As plantas vão poder manter essa resposta que foi expressa ali. Então é interessante a gente dar condições ótimas de crescimento para elas, né? Porque elas também, né, durante expostas a uma condição ótima de crescimento, elas vão fazer de tudo para crescer o mais rápido possível. E aquelas plantas que vêm de mães que cresciam muito e floresciam muito, tinham todas as condições, possivelmente elas também vão fazer o mesmo, né? Elas não vão ter nenhum entrave, né, ao seu crescimento ali e à sua reprodução, né, ao seu florescimento. As pessoas que trabalham no desenvolvimento de novos cultivares de plantas, seja com fim ornamental, seja com fim agrícola, já se deu conta, inclusive quem faz isso por hobby, né, como o Fly tem feito aí, produzido híbridos interessantes, já percebeu que os híbridos acabam sendo mais resistentes a variações ambientais. Inclusive esse fenômeno já tem um nome, né? É chamado de heterose, ou popularmente também chamado de superioridade dos híbridos. Então, isso indica para a gente que a combinação genética de duas plantas diferentes torna aquela outra planta filha mais forte, mais resistente. Vamos supor, né, que mesmo dentro de Anthurium, né, que são plantas tropicais, plantas de florestas, né, do subbosque, são adaptadas a um conjunto de características que é semelhante: alta umidade, luz filtrada, uma temperatura um pouco mais amena, né? Mas ainda assim a gente vai ter plantas que resistem a uma amplitude de condições ambientais diferente, né? Algumas toleram um pouquinho mais de seca, algumas outras conseguem florescer e se desenvolver melhor com um pouco menos de intensidade de luz. Então, quando a gente combina essas duas plantas, vamos supor, a gente consegue ter um híbrido que é mais tolerante à seca e que consegue sobreviver em quantidades com uma intensidade luminosa menor do que as suas plantas, do que uma das plantas mãe, né? Então, com isso a gente consegue uma planta, teoricamente, né? Não é sempre assim, não é garantido que a gente vai ter isso, né? Mas na teoria a gente tem a possibilidade de desenvolver plantas que sejam mais resistentes ao combinar duas outras que já têm características reconhecidas, né, dentro do seu gradiente ambiental. E pensando também nesse contexto de mudanças climáticas que a gente está tendo, né, e de um aumento populacional da espécie humana, tem muita gente que tem procurado utilizar a epigenética como uma ferramenta para produzir plantas melhores. Melhores em que sentido? Plantas que consigam ter uma boa produção com menos água, usando menos terra, menos fertilizante, que precisem, né, de menos cuidados ali, que sejam resistentes a pragas, né? Essa é uma forma de produzir plantas pensando no futuro e também nas condições que a gente vai ter lá na frente, com a variação de condições. A gente tem, como o Fly já trouxe num vídeo anteriormente, o desenvolvimento do cupuaçu aqui pelos indígenas na Amazônia, né, há 5.000 anos atrás. Então, a nossa relação com as plantas é muito antiga e ela está para muito além das nossas coleções, né? Então, acho importante que a gente traga essa perspectiva do que elas representam e do que elas possibilitam para nós, seres humanos. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês consigam mergulhar na nerdice. Eu vou pedir para o Fly deixar aí nos comentários ou na descrição do vídeo os artigos para quem quiser se interesse em ler e ver de onde essas informações foram tiradas, que consulte as referências desses artigos e vá atrás. Isso é muito legal, é muito estimulante e muito interessante que nós, colecionadores, também tentemos entender um pouquinho da ciência que está por trás de todas as nossas plantas. É isso aí, pessoal. Um grande abraço